Continuando a leitura. Vício. Participante. Trata-se de um rapaz de 17 anos, que foi dependente de heroína durante 3 anos. Agora deve começar a se tornar independente pouco a pouco. A questão é, quais as chances reais dele? E o Hellinger pergunta, o que há em sua família? E a participante continua. A mãe tinha 16 anos quando ele nasceu. Ele não conheceu o pai. Hellinger diz. Quando se trata de vícios, quem falta normalmente é o pai. O vício é a procura pelo pai. Vamos constelar? Escolha representantes para ele, para o pai e para a mãe. Esses três e os posicione. Ele coloca o filho atrás da mãe. O pai bem longe da mãe, virado para o filho. A mãe olha para o chão. O filho vira brevemente a cabeça e olha para o pai. Hellinger conduz a mãe alguns passos para a frente. Hellinger para a mãe. Como é agora, melhor ou pior? E a mãe expira e diz, melhor. Ela expira fundo. Hellinger a conduz de volta e leva o filho alguns passos para a frente. Hellinger diz para o filho, como é agora, melhor ou pior? E o filho diz, mais tranquilo. Hellinger para o grupo, vocês sabem o que isso significa? Ele morre no lugar de sua mãe. O vício pela droga aqui é uma tentativa de suicídio. Ok? Deixo assim. Para o participante, qual seria a solução? Quando você for trabalhar com ele, você precisa trazer à luz esse amor secreto. Se você fizer uma constelação, deixe-o ficar em frente à mãe e dizer, eu morro para que você fique, sem comentários. Então isso vem à luz e pode-se ver o que vai acontecer, ok? O participante concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Alguma pergunta em relação a isso? Talvez. Este é um problema com o qual muitos de vocês precisam lidar. Quando ninguém pede a palavra, a primeira coisa é não se colocar no caminho do viciado. Aquele que acha que pode se colocar no caminho deles fracassa. Participante. Como seria se descobríssemos a pessoa que a mãe segue nessa sua atração pela morte? A mãe está seguindo provavelmente alguém na morte. E o Hellinger para o grupo diz. O que está acontecendo agora? Isso é uma transferência. O cliente sai do foco e a mãe vira cliente. Para o participante, ele diz, mas ela não é o cliente, o jovem é o cliente. Se você fizer a transferência para a mãe, não conseguirá mais ajudar. Se a mãe vier para você, ok. Mas aqui ficamos realmente com a pessoa da qual se trata. Para o grupo, Hellinger diz, existe uma tentativa frequente no trabalho sistêmico que é a de dizer que existe ainda algo atrás disso. Então vai-se até esse ponto e deixa-se o cliente de lado. Embora não se tenha nada a ver com os outros e talvez tampouco possamos ajudá-los. Portanto, nos limitamos ao cliente e ao que tem a ver com ele. Então temos mais força. Uma outra participante fala, seria a mesma coisa se fosse uma garota? E Hellinger diz, sim, seria. Trata-se quase sempre do pai, por isso a pessoa que tem a ver com viciados em drogas precisa ter o pai em seu coração. Contudo, no caso de drogas pesadas, é frequentemente uma tentativa camuflada de suicídio. E isso pode ter diversos motivos. Aqui tem a ver com a mãe. Para o participante, ele diz, entretanto, para ele seria talvez a salvação se fosse para seu pai. E mais uma vez ele complementa. Em muitos casos de pessoas que se encontram em perigo de se suicidar, a força salvadora vem do pai, não da mãe. Muito frequentemente, mas é claro que existem exceções também. E para o grupo, Hellinger diz. Gostaria ainda de dizer algo a respeito da bulimia nas mulheres. Mulheres gordas comem as mães que elas rejeitam. Está havendo um murmúrio no salão. E fim dessa história. Próximo tópico. A morte. Um novo participante inicia e diz. Trata-se de um homem de 35 anos. Há 5 anos
Fraturou o pescoço. Está sob respiração artificial. Ele é paraplégico e recusa qualquer contato com a família. Afasta também as pessoas que estão ao seu redor e que se aproximam dele. Vive em casa de tratamento, onde recebe cuidados especiais. E Hellinger diz: ok, isso basta. Hellinger então escolhe um representante para o cliente e um representante para a morte e os posiciona. O cliente olha para a frente. A morte está um pouco distante dele, à sua direita. O cliente oscila, então vira a cabeça para o lado direito e olha para o chão. Ele se ajoelha e olha para o representante da morte. Este lhe estende as mãos. Então ele olha novamente para o lado direito e para o chão. Hellinger coloca na frente dele um homem deitado de costas. O cliente se dirige a ele. Hellinger para o grupo. Ele não está olhando para a morte, mas para o morto. O cliente coloca a cabeça no peito do morto. Depois de um certo tempo, deita-se de bruços com a cabeça ainda no peito do morto. Este coloca a mão esquerda na sua cabeça. O representante da morte se afasta. Hellinger para o participante. Você precisa deixá-lo partir para onde ele se sente atraído, ok? E a participante diz que sim. Hellinger então diz aos representantes: agradeço a vocês todos. Para o grupo ele diz: algumas pessoas se interpõem no caminho dos movimentos profundos da alma em direção à morte, querendo solucionar o que é supostamente importante. Está em sintonia com o destino do outro. Estando nessa sintonia, pode-se ajudá-lo. Para o participante, ele diz: se você estiver em sintonia com o destino dele, não precisa dizer absolutamente nada. Então tudo estará mudado e você estará na sua força, ok? Sim. O participante concorda com a cabeça. Próxima história. Depressão. A solução a partir de uma conquista pessoal. Um novo participante inicia. Trata-se de uma paciente de 34 anos de idade que cria sozinha o seu filho de 6 anos e que começou com depressão há 2 anos atrás. Ela disse: não sei por que estou tão triste. Não consigo explicar isso. Esse é o meu problema. E o Hellinger diz: a depressão não é tristeza. A depressão é um vazio. Portanto, aqui está faltando algo. Vamos posicioná-la. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente olha fisicamente para a frente. Depois de um certo tempo, levanta os ombros, faz com ele um movimento de rotação e olha novamente para a frente. Hellinger escolhe um representante para o pai e coloca-o na frente dela. A cliente dá uns passos para a frente e fica parada, de pernas abertas, com as mãos atrás das costas. Depois de um certo tempo, estende a mão direita para o pai. Ao ver que ela não reage, retira a mão e olha para o chão. Então, olha novamente para ele. Hellinger diz para o grupo: o pai não se deixa seduzir. Depois de um certo tempo, a cliente olha novamente para o chão e dá alguns passos para trás. As suas mãos estão novamente atrás, nas costas. Hellinger diz ao grupo: a isso denominamos afundar-se na depressão. Para o participante, ele diz: sai-se de uma depressão através de um trabalho pessoal. Para o representante da cliente, ele diz: e você já sabe muito bem o que deve ser feito. Hellinger a conduz alguns passos para a frente, em direção ao pai. Então ela vai rapidamente para ele, mas ele sinaliza com as mãos devagar, não tão depressa. Hellinger para a cliente: ajoelhe-se e curve-se profundamente. Ela se ajoelha, senta-se nos calcanhares cruzando os braços para trás. Hellinger: curve-se com as mãos estendidas e as palmas para cima. Ela curva-se e estende as mãos para o pai. Hellinger: seria melhor ainda se você deitasse de bruços. Deite-se de bruços. Ela se deita de bruços e estende as mãos para o pai, com as palmas para cima.
O pai dá um pequeno passo em direção a ela. Hellinger, para o grupo. Desenvolvemos também depressão quando fizemos algo para o pai ou para a mãe, então não podemos mais ir até eles sem nos tornarmos pequenos primeiro. O pai curva-se para ela, pega suas mãos, levantando-a. Ela levanta-se, ele puxa para si, pressiona a cabeça dela no seu ombro e abraça como o forte. Ela coloca o braço ao seu redor. Depois de um certo tempo, ele também coloca a cabeça dela no outro ombro. Hellinger para o participante. Só se sai da depressão pagando-se um preço. E esse preço é a humildade. Ficou claro aqui? Não precisamos saber dos detalhes. Para os representantes ele diz, ok, foi isso. Agradeço a vocês dois. Para o grupo ele continua. Em relação à depressão, podemos ver uma ou ambos. Os pais foram rejeitados ou que o acesso a um dos dois está impedido. Não importa quais sejam as razões. Quando o movimento precoce em direção ao pai ou à mãe foi interrompido, isto causa uma dor profunda. Então precisamos atravessar por essa dor e levar o movimento interrompido até o seu fim. Para o participante ele diz, provavelmente é o caso dela. E para o grupo, Hellinger continua. Gostaria de acrescentar algo ainda com relação aos pais. Existe um deslocamento estranho, isto é, saímos do essencial e vamos para aquilo que é de menor importância. Frequentemente o que não fica à vista é a vida, olhamos mais para o supérfluo. Entretanto, para a vida, esses pais são insubstituíveis e perfeitos, sem defeitos. O terapeuta ou o ajudante deve ter isso em seu campo de visão. Se tiver todos os pais, serão grandes para ele, e ele pode honrá-los sem restrições. Se o cliente for conduzido a isso, então todo o resto não é mais tão difícil, porque o olhar se desloca para o essencial. Tive uma boa experiência com os Zulus na África do Sul. Eles não pensam muito sobre a vida, somente em uma coisa. Quando se encontram, uma pergunta ao outro: você ainda vive? O outro diz: ainda estou aqui. O essencial está totalmente em primeiro plano. Não é maravilhoso? Então podemos acordar de manhã e dizer: estou aqui ainda. Assim o dia fica salvo. E para a participante, Hellinger pergunta: ok, está bem para você? E ela concorda com a cabeça. Próxima história. A retirada. Participante. Trata-se de uma mulher jovem que vive só. Ela teve relacionamentos com 4 africanos, ficando grávida de cada um deles. Interrompeu a gravidez 2 vezes e deu 2 crianças para adoção. Ela tem psicose. Hellinger. Você não conseguirá ajudá-la. Não se pode fazer isso aqui. Deixe-a com seu destino. Dessa forma, ela conserva a sua dignidade, ok? E a participante concorda com a cabeça. E Hellinger para o grupo. Existe uma ideia bastante difundida de que, quando alguém faz uma formação como psicoterapeuta, assistente social ou professor, sente que foi chamado, que tem direito a também e que precisa ser capaz de interferir nos destinos e mudar o decurso da vida, e na verdade, segundo a sua própria ideia. E para o participante ele diz: quando se renuncia a essa ideia, pode-se viver bem tranquilo. O grupo ri alto e bate palmas. Considerações finais. Último tópico. 2 pontos. A alma presenteia. Hellinger para o grupo. Isso aqui foi uma experiência rica, também para mim. Uma experiência rica, ligações totalmente novas vieram à luz. Minha intenção foi transmitir a vocês experiências e compreensões e indicar caminhos de procedimentos. Sobretudo, quis transmitir como é importante o respeito pelo destino, como ele é, recolher-se e confiar no seu próprio destino e no destino do cliente. Aqui podemos experimentar que um outro algo atua para além dos nossos planos. Então, a profissão difícil que muitos de vocês exercem, principalmente aqueles que trabalham em instituições sociais, fica mais fácil. A fruta
mais belas amadurecem por si sós. Meu grande amigo Hilke escreveu uma frase em relação a isso. Mesmo que o camponês se preocupe e haja onde a semente transforma-se no verão, ele nunca alcança a terra presenteia. Nós podemos modificar para o nosso trabalho e dizer: a alma presenteia. E Hellinger diz: tudo de bom para vocês. Agora é um novo capítulo. Continuando. Curso de treinamento em Palma de Mallorca, dezembro de 2002. Tópico inicial: viciado em drogas. E a participante diz: o caso que mais me preocupa é de um jovem de 15 anos que é viciado em drogas. E Hellinger diz: ok, vem até aqui. É seu cliente? E a participante diz: ele é cliente de uma instituição pública na qual trabalhei até agora. E Hellinger diz: e o que preocupa você? E a participante responde: ele já tentou se suicidar várias vezes. E Hellinger mais uma vez pergunta: e o que preocupa você? E a participante diz: será terrível se tiver que vivenciar o seu suicídio. Hellinger para o grupo: ela pode trabalhar com ele, deve trabalhar com ele. Ela já perdeu sua força. E a participante concorda com a cabeça. Hellinger diz: vamos testar isso. Hellinger escolhe um representante para o jovem viciado em drogas e coloca a terapeuta em frente a ele. Então, conduz a participante para mais perto do cliente. Hellinger: você está vendo algo no rosto dele? Você viu? Ele pergunta. Ela concorda com a cabeça. E Hellinger diz: ele não a quer, você o incomoda. E para a participante ele diz: você pode se sentar agora, mas continuaria a trabalhar com o caso. Agora farei uma supervisão para que vejamos se alguém deve trabalhar com ele ou se não deve fazer isso de modo algum. Hellinger coloca um representante para a morte em frente ao cliente. O representante da morte estende as mãos para o cliente, convidando-o a se aproximar. Hellinger para o representante da morte: você ainda não está centrado. Aqui você não deve ser terapeuta. Aqui você é apenas a morte. O representante concorda com a cabeça e deixa os braços caírem. O cliente respira profundamente. Ele e a morte olham um para o outro durante um longo tempo. Hellinger escolhe um representante para o pai do cliente e posiciona ao lado dele. O pai olha alternadamente para o filho e para a morte e aproxima-se lentamente do filho. Este vira-se para ele e os dois se olham. O pai olha de vez em quando para a morte também. Hellinger: depois de um certo tempo, agora vou fazer uma intervenção terapêutica. Hellinger conduz o filho para mais próximo do pai. Quando está mais perto, o pai estende a mão para ele. O filho coloca a cabeça nos ombros do pai e os dois se abraçam carinhosamente. Hellinger para o participante: frequentemente as mulheres barram o caminho em direção do pai. Por isso, via de regra, não devem tratar dos viciados em drogas. Para o grupo: o vício em drogas encontra-se sobretudo naqueles cujo acesso ao pai está vetado e de fato pela mãe. Este é o padrão básico. Quando a mulher trata de viciado em drogas, faz muitas vezes a mesma coisa. Ela coloca-se no caminho e impede o acesso ao pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens deve trabalhar com viciados em drogas. Portanto, esta aqui é uma forma de vício pela droga. Mas existe uma outra. Neste caso, o vício pela droga é uma espécie de suicídio. Contudo, podem ter
uma outra causa. Por exemplo, que um viciado em drogas queira morrer no lugar de um outro, por expiação. A droga é o que está faltando. Normalmente é o pai que está faltando. Isso vale tanto para garotas quanto para garotos. Para o representante do filho, Hellinger pergunta: como foi para você? E ele responde: muito bom. Tive a imagem de que atrás de mim está uma mulher zangada. Acho que era a mãe que estava olhando. Hellinger diz: sim, exato. E para os participantes, Hellinger diz: agradeço a todos vocês. Outra participante relata: também trabalho num centro para viciado em drogas. O que você disse me tocou. Hellinger responde: bom. Próximo tópico.